Estou de volta aqui para a gente continuar, então, nossas aulas sobre turnê teatral. Então, vamos lá. Esse terceiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o contato, com os produtores locais, os teatros, para fechar as pautas e iniciar a negociação com cada produtor, Como eu já falei na outra, que é a última que a gente fez, que a gente precisava definir as regiões por causa do caminhão, por causa de fazer orçamento. Então, marcamos tudo isso já com as regiões definidas, então precisamos fechar o contrato com essas cidades, Para fechar esse contrato, a gente precisa novamente pegar aquele checklist nosso, que tem tudo, Que contém tudo para a gente poder bater ponto a ponto com cada produtor local, para a gente, dentro dessas necessidades que o espetáculo precisa, a gente chegar num acordo de percentual, Como já falei provavelmente no anterior também, normalmente a produção local só fica com as coisas locais, por isso que se chama produção local, Então tem produção local, que são eles, e a produção nacional, que somos nós. A nacional, ela vai ficar com passagens aéreas, transporte de caminhão, ou seja, você tem que chegar com o espetáculo até a cidade. A cidade é obrigação da cidade te receber e fazer tudo ali dentro da cidade. Então, te hospedar num bom hotel, arrumar restaurantes para todas as pessoas, organizar a questão da montagem, dos carregadores, transporte local, que é dependendo do tamanho da sua equipe, tem 7 pessoas, então uma van, que é melhor que um carro. Só tem 3 pessoas, então caberia num carro. 7 pessoas, normalmente você tem que levar mala, tem que levar essas coisas, aí já é uma coisa um pouco maior, que já requer uma van, Então, toda essa parte é do produtor local. Então, o que ele precisa saber? São 2 carros, um carro e uma van, ou, é muita gente, 20 pessoas, então são 2 vans, então ele já vai transporte local, 2 vans, Ou, um carro pequeno, ou um carro pequeno e uma van, ou uma van, Aí, restaurantes, quantos dias que ele vai precisar, O espetáculo precisa de uma montagem, um dia de montagem, o espetáculo vai fazer 2 ou 3 dias, vai fazer sábado e domingo, vai fazer sexta, sábado e domingo. Então, se vai fazer sexta, sábado e domingo, a montagem vai ser quinta, sexta, sábado e domingo. Então, você tem que saber quantas pessoas são. São 10 pessoas, então é 10 almoço, 10 jantar, 10 almoço, 10 jantar, Porque, na verdade, a produção local sempre tenta correr atrás de restaurantes para ter um apoio local, para sair mais barato, para eles economizarem alguma coisa. E, às vezes, quando não se consegue, também tem a opção de fazer uma diária, diária de alimentação, que está girando aí em torno de 80, 100 reais, uma diária de alimentação. Acaba saindo muito caro para os produtores, por isso eles tentam correr atrás dos restaurantes, Aí o home list também, que é muito importante, porque vai precisar saber quantos quartos de hotel precisa. Então você vai dividir, a equipe. Esses podem ficar em quarto duplo, esse pode ficar em quarto duplo, esse aqui tem que ficar em quarto sozinho, esse aqui também é um quarto melhor, é uma suíte, o ator principal. Às vezes sempre a gente pede um quarto melhor, ou uma suíte. Então, aí ele tem que fazer também essa conta toda, quando é que eles vão chegar, sexta, sábado, domingo, para ver a diária de todo mundo, quantos quartos, quantas diárias, Como eu falei, dos carregadores também, para carregar o cenário.
E além disso também ele tem a divulgação do espetáculo, que pesa bastante também, porque a divulgação é uma parte muito importante, né? Então tem que ver o que ele tem para oferecer. Normalmente a assessoria de imprensa todos eles têm, né? Uma pessoa que faz a arte, todos têm. Por quê? A gente vai mandar a nossa arte, que é a arte do espetáculo, mas vai mandar ela em arquivo aberto. Então, eles vão ter que colocar todas as informações da cidade, local, endereço, data, teatro, e além disso também entrar com as logomarcas dos apoios que eles conseguiram fechar. Conseguiu um cara da van que não vai cobrar a van, então tem que entrar com a logo, né? Da alimentação, mesma coisa, do hotel, conseguiu um desconto de 60%, né? E aí, o que mais que ele tem para oferecer nessa divulgação, né? Então, ele tem o assessor de imprensa, ele tem o cara que faz a arte lá, que já, quer dizer, mexe na arte, não faz, né? Porque a arte já vem pronta. E aí, o que mais? Se ele vai te oferecer anúncio em jornal, cartazes, flyers, se ele vai conseguir chamada na TV, rádio, outdoor, né? Tudo isso tem um custo e tudo vai entrando dentro dessa soma. Tem produções que têm patrocínio e que às vezes até preferem fechar um cachê, né? Falar, não, eu vou pagar para o produtor local 8 mil, 10 mil reais, mas ele vai ter que me arrumar tudo isso. Às vezes ele não consegue nem de graça, mas, por exemplo, um hotel, ele consegue 70% de desconto, 50% de desconto. Alimentação, ele consegue quase tudo, entendeu? Então, às vezes, é só para baixar o custo, não significa também que ele vai conseguir tudo, porque quando ele faz por percentual, às vezes ele também não consegue, e ele tem que pagar do percentual dele, né? E o percentual, normalmente, fica para o produtor local em torno de 15% até 25%, dependendo do tamanho da produção, né? 25 de 15 a 25% do valor bruto da bilheteria. Então, é uma parte aí. Aí, por exemplo, o teatro, a gente vai tentar fechar lá os teatros. Aí, o teatro, normalmente, de governo, é um pouco mais barato, 10%, 15%. Particular, já é mais caro, 20%, 25%. Então, você tem que ver que tem um custo aí para você viajar, que só de teatro, se você pegar um teatro de 20%, e aí você fechar um produtor de 25%, já é 45% da sua bilheteria que vai embora. Então, o que você vai tentar? Chegar aí num acordo para ver se você consegue fechar esse produtor por 20%, né? E se o teatro também, às vezes, é menor, você pode tentar também melhorar o produtor local, conseguir um teatro de 10%, né? Aí você pode dar 25% para o produtor local, que já vai dar 35%. Normalmente, é mais ou menos o que você gasta de percentual para fazer uma viagem. É entre 35% a 40%, contando com teatro e produtor local, né? Aí tá, então chegamos nesse acordo com o produtor que vamos pagar, no caso ele conseguiu um teatro mais barato, de 10%, nós vamos pagar 25% para ele. Então tá, então o que tem que entrar no contrato, né? Toda a parte da empresa dele, a parte da nossa empresa, o que é que ele vai oferecer de tudo isso, conforme a gente falou. Vai ter outdoor na cidade, vai ter chamada na TV, vai ter mídia impressa, vai ter anúncio no jornal. Então, você tem que ter tudo isso. A data do teatro, o valor dos ingressos, vocês têm que chegar num acordo, porque às vezes o valor do ingresso nas capitais é em algumas capitais, e em outras capitais é um valor menor, né? Tipo São Paulo e Rio. São Paulo dá para cobrar mais do que o Rio. Já Brasília também é um ingresso que é mais caro.
Aí você vai para uma cidade do Nordeste, às vezes tem que ser 80. Aí você vai também para Sudeste em algumas cidades, que também eles acham o valor de R$ 80 muito caro. E às vezes tem que ser 60, 70, sendo que hoje em dia a maioria paga meio, né? Então um ingresso de teatro hoje acaba saindo aí pelo valor de 30, 35, 40 reais, né? Então todas essas coisas têm que estar em contrato. Percentual, o percentual do teatro, o valor dos ingressos, o que ele oferece. São 10 quartos vezes 5 diárias, então 50 diárias de hotel. São 4 dias de alimentação para 10 pessoas, então são 40 refeições diárias. Então você tem que fazer todo esse cálculo para colocar nesse contrato. Não precisa ser um contrato mega enorme, daqueles elaboradíssimos que tem milhões de cláusulas, né? Você pode fazer até um contrato um pouco mais simples, mas é importante que tenha todas essas coisas do checklist de necessidades do espetáculo que você mandou, para depois você chegar lá e acontecer de não ter. Então, tipo assim, depois nós vamos falar do equipamento, né? Dos teatros, do equipamento no próximo. Do equipamento do teatro, do equipamento do que tem que locar. Então, também essa parte também vai ter que entrar. Você vai ter que colocar se é responsabilidade dele, né? Normalmente o teatro tem, né? Então o teatro tem bastante coisa. Aí tem algumas coisas que não tem no teatro, que você vai ter que locar. Então tem que saber se é da parte dele ou se você traz, porque às vezes você viaja com alguma parte de equipamento de luz e de som. Então provavelmente ele não vai ter que locar. Mas também, se você não viaja, também é uma das coisas que é função do produtor local, que é uma coisa local, né? Já que o teatro não tem, o produtor local tem que fazer essa locação e contratar os técnicos para montar, né? Porque a gente leva o nosso técnico. Normalmente, o espetáculo viaja com o seu técnico de som, o seu técnico de luz, mas provavelmente nesses lugares você vai precisar contratar 2 pessoas para montar, 2 a 3 pessoas para ajudar na montagem de luz. O som, se não tiver o técnico do teatro lá, porque às vezes só tendo o técnico do teatro, ele mostra para o técnico do espetáculo e vai sair tudo certo, dependendo também, se tiver que, tem que locar tudo, as caixas, a mesa, aí claro que tem que vir com o técnico junto, que conheça o equipamento e que acompanhe tudo, né? Porque senão a coisa não acontece. Então toda essa parte que eu falei hoje tem que estar em contrato. Fechando esse contrato, beleza, resolveu, aí vamos para fechar com o teatro também. O teatro é a mesma coisa, tem que ir lá, bota o seu CNPJ, normalmente os teatros já tem, cada um tem o seu contrato. E aí, no contrato com o teatro, às vezes ele já tem um contrato com uma tiqueteira que venda os ingressos, né? Então a tiqueteira é uma parte bem importante também. Às vezes o teatro tem uma boa tiqueteira, ótimo, né? Melhor. Hoje, por exemplo, tem muitas tiqueteiras no Brasil, sendo que algumas funcionam melhor e outras já tiveram grandes problemas, deixaram de pagar, produtores, muita gente sofreu com isso, levou calote, porque também é muito difícil você ficar sabendo se a empresa está indo bem ou não, se ela está a ponto de falir ou não, porque essas coisas ninguém divulga, né? Mas normalmente o teatro já tem, são poucos espaços que você pode contratar uma tiqueteira sua. Por exemplo, a Simpla hoje em dia é uma tiqueteira de bastante, que as pessoas gostam muito, muito correta. Então, se o teatro não tem, você pode falar, então eu posso trabalhar com a Simpla? Pode. Então você pega e aí você fecha a sua tiqueteira de preferência, mas normalmente o teatro tem. Então é uma das coisas assim, mais importantes no contrato com o teatro, é você ver a data da montagem, é você ver o que eles têm de som, de luz, né, de técnicos,
que eles possam ceder. E se eles te cedem o dia da montagem, se você vai ter que pagar, quanto é, se você não tem técnico, se você vai ter que contratar. Então, tudo isso também tem que entrar nesse contrato do teatro, que, na verdade, você que vai assinar ou o próprio produtor também. Você pode também deixar essa função em nome do produtor, mas é que às vezes tem, dependendo do projeto, a produção é obrigada a fechar diretamente com um contrato. Então ficam 2 contratos por cidade, fica um contrato com o produtor local e um contrato com o teatro. E o importante, resumindo, como falei no contrato do teatro, é o dia, horário de apresentação, montagem, rider de som, equipamento de luz, técnicos e dia de montagem. Então, esses são os pontos principais, que também valores de ingresso que entram, tiqueteira, para ver se ele tem a tiqueteira já, se é de responsabilidade do teatro, ou se você também vai ter que fazer uma tiqueteira por fora. Então tá, fechamos o contrato lá com o teatro. Então você já tem o contrato com o teatro, você tem o contrato com o produtor local. Então qual o próximo passo? Seria preparar já para abrir venda, né? Então, porque às vezes é bom você abrir venda com antecedência de 2 ou 3 meses, porque aí devagarzinho vai começando a divulgar o espetáculo, as pessoas vão sabendo, e já está lá, já está para vender, as pessoas vão comprando com tranquilidade, né? O ideal é nunca deixar para abrir vendas em cima da hora, o máximo assim. Limite acho, de abrir vendas é 1 mês antes, mas já é muito em cima. Realmente o ideal para abertura de vendas de um espetáculo é tipo 2 meses, de 2 a 3 meses. Bom, na tiqueteira, o que você tem que ver com a tiqueteira? Então, digamos, o teatro não tem tiqueteira, você vai ter que escolher. Então, você junto com o produtor local vai falar qual que é a tiqueteira mais conhecida na cidade. É a Simpla, não, é a Compra Ingresso, é a Disque Ingressos. Você prefere trabalhar? Então, vamos ver qual é a negociação dessa tiqueteira. Quantos eles cobram do cartão de crédito, desconta do cartão de crédito, desconta do cartão de débito. Às vezes tem tiqueteira que tem taxa de bilheteria, que eles cobram pelas pessoas que ficam vendendo. Então isso é importante ver, porque é um custo que às vezes você não acha que vai ter, e depois você vai ver e tem lá umas taxas malucas que você não sabia. Então é importante, mesmo que a tiqueteira seja do teatro, é importante bater o que é que tem de desconto da parte da tiqueteira, para você não ter nenhum aborrecimento depois, né? Então você fechou a tiqueteira, viu quanto é o percentual que eles ficam. Outra coisa, qual é o prazo de pagamento? Porque tem tiqueteira hoje em dia que consegue 1 semana depois pagar tudo para você. Pagar, mesmo que a pessoa comprou no crédito ou comprou em débito, ela consegue, tem caixa suficiente para isso, para em 1 semana estar fazendo esse pagamento. Outras não. Outras tiqueteiras não conseguem, então provavelmente ela vai te pagar com 1 semana as pessoas que comprarem em débito em dinheiro, e 21 dias depois vai te pagar as pessoas que pagaram no crédito, né? Então isso também é bem importante saber. Fechou com a tiqueteira ou com o teatro, que já tem a tiqueteira, descobriu tudo isso, então ok com a tiqueteira, vamos abrir as vendas, né? E antes de abrir a venda, sempre é muito importante bater os bloqueios que você precisa, sempre. Não deixa abrir venda antes de ver todos esses bloqueios, porque o teatro tem lá a fila dele bloqueada, beleza. Porque às vezes você pode falar, eu preciso de 30 ingressos, mas não diz exatamente para quê. Daqui a pouco eles te colocaram esses 30 ingressos em tudo quanto é lugar. Então é importante, se você precisa, para o patrocinador, você precisa de 20 lugares bons,
você quer ter para a produção e para os artistas mais 20 lugares bons. Então você, junto com a etiqueteira, então manda o mapa, aí você fala, ó, eu quero bloquear esse, quero bloquear esse, quero bloquear esse, quero bloquear esse. Aí bloqueia todos os lugares, viu, conferiu, ok, podemos abrir vendas. Então, já tem o contrato com o produtor, já tem o contrato com o teatro e a etiqueteira, ok, já pode abrir vendas, porque aí já não tem mais como dar errado, a não ser que aconteça alguma grande catástrofe, né? Mas normalmente, se você já tem essas três coisas certas, você pode abrir vendas e deixar a coisa seguindo. É isso por hoje. Até a próxima.